Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com mais uma aula do Vestibulândia. Veremos hoje ciclo trigonométrico com o assunto tangente e demais razões. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim vocês vão ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente. Nota inicial. A gente viu na aula passada que as coordenadas de um ponto qualquer no ciclo trigonométrico, por exemplo, deste pontinho, se associa com um ângulo, nesse caso, com o ângulo alfa genérico. As coordenadas desse ponto, a abscissa e a ordenada, correspondem respectivamente ao cosseno e ao seno do ângulo em questão. Então, por exemplo, se nós temos um ponto alfa e vamos supor que, por exemplo, também este mesmo ponto alfa se associe com o ângulo de 45 graus, a projeção no eixo x vai representar o cosseno e a projeção no eixo y vai representar o seno deste ângulo de 45 graus. E de maneira análoga, isso vai acontecer para todos os pontos que representam todos os ângulos no ciclo trigonométrico. Hoje a gente vai ver como isso acontece para a tangente e para as demais razões trigonométricas. Então vamos lá, outras razões trigonométricas. Imagine aqui um triângulo ABC, onde a hipotenusa, obviamente, é o lado A. Nós temos aqui um ângulo alfa e os lados, que são os catetos, B e C. Se isso acontece, nós podemos definir 6 razões trigonométricas. O seno, que é cateto oposto sobre hipotenusa, B sobre A. O cosseno, que é o cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente, que vale seno sobre cosseno, ou também cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto, que é o B, sobre cateto adjacente, que é o C. Nós temos 3 outras razões que são as inversas dessas razões. Então, por exemplo, a cossecante é o inverso do seno. Consequentemente, se o seno de alfa vale B sobre A, a cossecante vale A sobre B. Cosseno vale C sobre A. Naturalmente, o cosseno de alfa. Automaticamente, a secante de alfa vale o inverso, A sobre C. Está aqui para vocês. E, finalmente, a tangente. Se a tangente de alfa vale seno sobre cosseno de alfa, ou B sobre C, a cotangente vai ser o inverso da tangente. Ou seja, 1 sobre tangente, que vale cosseno sobre seno, ou seja, C sobre B. Está aqui para vocês. Obviamente, nós temos alfa e um ângulo genérico beta também. Eu acho desnecessário a gente mostrar essas mesmas 6 razões para o ângulo beta, vai ficar repetitivo. E a lógica é exatamente a mesma. Com base nisso, vamos continuar. A tangente, pessoal. A tangente, nós vamos precisar forçar um pouquinho a barra. Graficamente, a tangente necessita de um eixo externo para sua representação, que a gente vai chamar de eixo das tangentes. Isso ocorre de maneira contrária do que já acontecia com o seno e o cosseno. Nós conseguíamos representar o cosseno e o seno de um ângulo usando diretamente os eixos x e y. Isso não vai ser possível com a tangente. Então, como nós representamos a tangente? Nós criamos esse eixo, que é paralelo ao eixo y, e intercepta o ângulo zero, ou arco de medida zero. E com base nisso, olha o que a gente vai fazer. Vamos pegar, por exemplo, o ângulo de 45 graus. A gente vai passar um segmento que vai partir do centro e vai interceptar o ponto que se corresponde com o ângulo de 45 graus. Agora, a gente não vai parar por aí. A gente vai prolongar esse segmento que nós obtivemos até que ele intercepte o eixo das tangentes. Esse comprimento, geometricamente falando, corresponde, no caso, à tangente do ângulo de 45 graus. E esse eixo, pessoal, o eixo das tangentes, vai possuir um sentido positivo e um sentido negativo, que vai ser muito similar ao que já acontece com o eixo y. O eixo y é positivo acima do eixo x e negativo abaixo do eixo x. A mesma coisa acontece com o eixo das tangentes. O eixo das tangentes vai ser positivo acima do eixo x e negativo abaixo do eixo x. Só que uma coisa muito diferente vai acontecer. Cuidado, não confunda o sinal do eixo com o sinal dos quadrantes. O eixo é positivo nessa região e é negativo nessa região. O sinal dos quadrantes vai ser uma história totalmente diferente. Vamos lá.
Vamos pegar, por exemplo, o ângulo de 135 graus. Como nós achamos a tangente desse ângulo? Simples. Nós vamos passar um segmento que passa por esse ponto, atravessa o centro da nossa circunferência e vamos prolongar esse segmento até que ele intercepte o eixo das tangentes. O comprimento desse segmento, em módulo, representa a tangente do ângulo de 135 graus. Só que perceba que nós estamos abaixo do eixo x, consequentemente todos esses valores são negativos. Isso significa que a tangente de 135 graus, na verdade, vale menos 1. Disso nós podemos tirar uma conclusão muito interessante. Esse aqui, pessoal, é o segundo quadrante. Então nós temos o primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto quadrante. E note, pessoal, que ângulos do segundo quadrante possuem uma tangente negativa. Ângulos do primeiro quadrante possuem uma tangente positiva. E se nós tivermos um ângulo no terceiro quadrante, como nós achamos a tangente desse ângulo? Simples. Da mesma forma que nós fizemos com o ângulo de 135 graus. Nós vamos pegar o ponto, traçar um segmento que une o ponto até o centro do ciclo trigonométrico e vamos prolongar esse ponto. Ou seja, nós obteríamos um segmento mais ou menos assim. E perceba que nós obteríamos uma tangente positiva. Ou seja, ângulos do primeiro e do terceiro quadrantes possuem tangente positiva. E ângulos do segundo e quarto quadrantes possuem uma tangente negativa. E vamos continuar. Nota, a tangente não está limitada aos valores mais 1 e menos 1. Ela pode assumir qualquer valor real. Vocês notam facilmente que esse segmento é externo em relação à nossa circunferência trigonométrica. E esse segmento, pessoal, o comprimento desse segmento, exatamente por isso, não está limitado a valores como mais 1 e menos 1, como ocorria com o seno e o cosseno. A tangente pode assumir qualquer valor. Agora, cuidado, eu disse que a tangente pode assumir qualquer valor. Eu não estou dizendo que qualquer arco no ciclo trigonométrico vai possuir uma tangente. Eu vou falar melhor isso com vocês daqui a pouco. Continuando, pessoal, a tangente. Nós vamos demonstrar que aquele segmento em questão representa a tangente do ângulo relacionado. Então, olha só, nós temos um ponto aqui, nós temos o eixo das tangentes e nós vamos traçar um segmento que vai do centro da circunferência, interceptando esse ponto, e vamos prolongar esse segmento até que ele intercepte o eixo das tangentes. Se isso acontece, esse segmento aqui representa a tangente desse ângulo. Nós vamos provar para vocês que esse segmento representa geometricamente a medida da tangente desse ângulo. Na verdade mesmo, pessoal, essa medida representa o módulo da tangente desse ângulo, porque a gente bem sabe que para um ângulo do quarto quadrante, por exemplo, nós podemos ter tangente negativa. Então vamos lá, vamos provar que esse segmento em módulo é a tangente desse ângulo aqui. Vamos lá. Como vocês bem sabem, o comprimento desse segmento é o cosseno desse mesmo ângulo. Se nós projetarmos esse ponto no eixo x, nós vamos ter o cosseno de alfa. E se nós projetarmos esse mesmo ponto no eixo y, nós teremos o seno de alfa. E como nós temos um retângulo, se aqui é seno de alfa, esse segmento também representa o seno de alfa. Então nós temos que ED representa o seno de alfa. E perceba, pessoal, que a partir dessa figura, ou melhor, desse trecho, nós podemos montar um outro triângulo, que eu estou aqui representando para vocês. Então nós temos o ângulo alfa, vamos chamar esse ponto de A, EDCB. E nós temos que CB e ED são segmentos paralelos. E é óbvio que eles são paralelos. Olha só, a gente sabe que o eixo das tangentes é perfeitamente vertical. E obviamente a projeção de um ponto no eixo x dá origem a um segmento que também, como nós já bem sabemos, é um segmento também vertical. Consequentemente, ED e CB são paralelos entre si. Isso significa, pessoal, que os triângulos AED e ACB, ou ABC, não sei como eu chamei, vão ser semelhantes. Esse ângulo e esse têm a mesma medida, este ângulo e este, que são ângulos retos, também possuem as mesmas medidas. Então nós temos que o triângulo
AD, AD, esse triângulo menor, e o triângulo ABC, ABC, são semelhantes. E nós temos então, já que eles são semelhantes, que ED sobre AD, esse lado sobre esse, ED sobre AD, no triângulo menor, tem o mesmo valor que CB sobre AB, CB sobre AB. Se isso ocorre, pessoal, quanto vale ED? ED, como vocês bem sabem, tem a mesma medida do seno de alfa. Então, nós temos seno de alfa. Quanto vale AD? AD, nós temos aqui que vale cosseno de alfa. Então, nós temos seno de alfa sobre cosseno de alfa. E quanto vale CB? Não sei. Vou deixar dessa forma. E nós temos que AB, como vocês bem sabem, corresponde ao raio do ciclo trigonométrico, que como possui raio unitário, obviamente vale 1. Então nós temos que seno de alfa sobre cosseno de alfa vale CB sobre 1. E CB sobre 1 é a mesma coisa que CB. Pessoal, quanto vale seno de alfa sobre cosseno de alfa? É a tangente de alfa. Ou seja, CB é igual a tangente de alfa. Esse segmento, então, está provado para vocês, corresponde à tangente de alfa. E vamos continuar. Sinais da tangente. Observe a figura abaixo. Então, como a gente bem sabe, nós temos que o eixo das tangentes assume valores positivos acima do eixo x e valores negativos abaixo do eixo x. Isso significa que se nós tivermos um ponto que seja do primeiro quadrante e outro ponto que seja do terceiro quadrante, quando nós traçarmos um segmento que passa pelo centro, passa pelo ponto em questão e intercepta o eixo das tangentes, e desde que ele obviamente seja do primeiro ou do terceiro quadrante, nós teremos uma tangente positiva. Ao passo que, se nós tivermos um ângulo que seja do segundo ou do quarto quadrantes, e nós realizarmos o mesmo procedimento, nós vamos obter uma tangente que é negativa. Consequentemente, a tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrantes e negativa no segundo e quarto quadrantes. Anota isso porque é extremamente importante. Aliás, pessoal, anota todos os pontos importantes dessa aula. A gente vai falar de várias coisas para vocês. Continuando, pessoal, a cotangente. A cotangente, a cossecante e a secante, da mesma forma que acontece com a tangente, também vão precisar de eixos externos para sua representação. Então vamos lá. Como fica o eixo da cotangente? Só uma correção aqui, pessoal. Na verdade, eu cometi um pequeno engano aqui. A cotangente vai, da mesma forma que a tangente, precisar de um eixo externo. Cossecante e secante não existe um eixo específico, mas a construção para a obtenção da cossecante e secante é feita de maneira externa em relação ao ciclo trigonométrico, da mesma forma que nós fizemos com a tangente. Então vamos lá, pessoal. Como nós obtemos o eixo das cotangentes? Basta que a gente faça uma reta, só que dessa vez essa reta precisa ser paralela ao eixo x, não mais ao eixo y. E essa reta vai interceptar o ponto que se associa com o ângulo ou arco de medida de 90 graus. E como nós obtemos a cotangente de um ângulo? Simples, de maneira muito parecida com o que a gente já fazia para a tangente. Então olha só, vamos pegar um ponto qualquer, esse pontinho. Eu vou traçar um segmento que une esse ponto até o centro do ciclo trigonométrico. E eu vou prolongar esse segmento até que ele intercepte o eixo das cotangentes. A medida desse segmento corresponde à cotangente do ângulo em questão. E da mesma forma que na tangente, a cotangente vai ter um sentido positivo e um sentido negativo. O zero da cotangente coincide com o ângulo de 90 graus. E da mesma forma que o eixo x, a cotangente é positiva para a direita e negativa para a esquerda do eixo y. Então, para cá, para a direita, nós temos valores positivos e para a esquerda, valores negativos. Vamos observar o ângulo de 225 graus. Como nós obtemos a cotangente desse ângulo? Simples, basta que eu faça, da mesma forma que nós fizemos com 45 graus, um segmento que passe do centro até o ponto que representa o ângulo em questão, e eu prolongue esse segmento até que ele intercepte o eixo das cotangentes. Como aqui é o zero do eixo das cotangentes, basta então que a gente novamente faça a medida desse novo segmento, que vai corresponder à cotangente do ângulo de 225 graus. Outro exemplo, pessoal,
Os ângulos de 135 e 315 são simétricos. A gente aprendeu simetria na aula passada. Mesma coisa acontecia com o ângulo de 45 e de 225. Na verdade, esses quatro ângulos compartilham uma simetria. E se eles compartilham uma simetria, automaticamente a cotangente para esses quatro sujeitos vai ser em módulo a mesma. Então, olha só, pessoal. Como nós obtemos a cotangente do ângulo de 135 graus? Simples, basta que eu faça o segmento que vai desse ponto até o centro e prolongue esse segmento até que ele encontre a cotangente. Esse valor obtido em módulo corresponde ao valor da cotangente de 135 graus. Só que perceba que nós estamos medindo, nós estamos obtendo um valor à esquerda do zero. Consequentemente, esses valores que estão à esquerda são todos negativos. E como nós obtemos a cotangente do ângulo de 315 graus? Simples, você está craque. Basta que você faça um segmento que vai do 315 até o centro, prolongue esse segmento até que ele encontre a cotangente, ou melhor, até que ele encontre o eixo das cotangentes, e automaticamente você vai ter encontrado a cotangente desse ângulo. E novamente perceba que, como a cotangente de 315 graus coincide com um ponto no lado negativo do eixo das cotangentes, obviamente a cotangente de 315 graus também vai possuir um valor negativo. Disso nós podemos concluir uma coisa. Para o primeiro e para o terceiro quadrantes, a cotangente vai assumir um valor positivo. E no segundo e quarto quadrantes, a cotangente assume um valor negativo. E a demonstração que a gente não vai fazer é muito parecida com a da tangente. Exatamente por isso a gente não vai fazer. Continuando, pessoal, vamos lá. Sinais da cotangente. Olha só, vocês estão cansados de saber. Menos, menos, mais, mais. Aqui nós temos positivo, positivo, porque eles batem no lado positivo. Negativo, negativo, porque eles batem no lado negativo da cotangente. Logo, menos, mais, menos. Secante e cossecante. Vamos lá. Nós temos aqui um ciclo trigonométrico. E agora eu quero que vocês imaginem o seguinte. Nós temos um novo elemento que é essa reta pontilhada para vocês. Essa reta é tangente a um ponto. Por exemplo, no ponto que se associa com o ângulo de 45 graus. Vamos supor. Se isso acontece, nós vamos definir secante e cossecante para o ângulo de 45 graus. Como que a gente faz isso? Olha essa reta. Essa reta que é tangente ao ponto que se associa com o ângulo de 45 graus, determina dois segmentos. Então, nós temos aqui esse segmento e esse segmento. Esse segmento vai ser a secante de 45 graus. E esse segmento vai ser a cossecante geométrica do ângulo de 45 graus. Obviamente, os sinais da secante e cossecante nós vamos estudar depois. E uma coisa importante, NERC, essa reta não é tangente. A reta tangente não é aquela que é paralela ao eixo Y, que você falou agora há pouco. Cuidado, gente, cuidado mesmo. Muita gente confunde reta tangente com a tangente trigonométrica. O que é uma reta tangente? O que nós aprendemos na geometria plana? Qualquer reta que tenha um único ponto em comum com uma circunferência é tangente a essa circunferência. É assim que a gente chama essa reta. Não confunda reta que é tangente a uma circunferência com o eixo das tangentes. Não confunda a catraca de canhão com o cunhaque de alcatrão. São coisas completamente distintas. Então, a secante e a cossecante vão ser obtidas através de uma reta que é tangente a um ponto. Por exemplo, nesse caso, ao ponto que representa o ângulo de 45 graus. E se nós medirmos o comprimento desse segmento, que vai até o ponto de intersecção no eixo X, e esse segmento, que vai até o ponto de intersecção no eixo Y, nós vamos obter, respectivamente, a secante do ângulo de 45 e a cossecante do ângulo de 45. Beleza? Mais uma vez, não confunda a reta tangente com tangente trigonométrica. São coisas completamente distintas. Nota 2, pessoal. Nos casos em que esta reta tangente for paralela a um dos eixos, a secante ou a cossecante não estará definida. Continuando, pessoal, vamos lá então. Demonstração para secante. Vamos lá, presta o máximo de atenção
que é um pouquinho complicado. O que nós temos aqui? Nós temos o ciclo trigonométrico, nós temos a reta tangente. Cuidado, não confunda a reta tangente com o eixo das tangentes, são coisas distintas. Então, esta reta rosa é tangente ao ciclo trigonométrico nesse ponto que se associa com o ângulo alfa. E a partir disso, a gente vai pegar esse triângulo grandão e redesenhar aqui do lado. A gente não vai usar todo o triângulo. O que a gente percebe é que nós vamos ter vários triângulos com semelhanças entre eles. Vamos nos ater a esse triângulo aqui, ó, ACD, e esse pontinho B. Nós temos que o triângulo ABD e o triângulo ACD, esse pequenininho e esse grandão, são semelhantes entre si. E eu vou provar a semelhança de um modo muito fácil. Esse ponto B é a projeção ortogonal desse ponto no eixo X. Olha só, eu peguei esse ponto, projetei no eixo X. Consequentemente, pessoal, como nós temos uma projeção ortogonal, obviamente esse segmento e esse são perpendiculares entre si. Se aqui você tem alfa e aqui você tem 90, eu quero que vocês também percebam que este ângulo aqui, ó, é de quê? 90 graus também, é um ângulo reto, porque raio e tangente formam 90 graus. Está aqui para vocês. Então, nós temos esse ângulo 90 graus. Então, esse ângulo é 90 graus. Então, olha que legal, pessoal. Nós temos que o triângulo ABD possui um ângulo de 90 e um ângulo alfa. E nós temos também que o triângulo ADC possui um ângulo de 90 graus e um ângulo alfa. Consequentemente, eles são semelhantes pelo critério ângulo-ângulo. Então, olha só. Triângulo ABD é semelhante ao triângulo ADC, pelo critério ângulo-ângulo. Eu redesenhei os dois triângulos em posições que tornam fácil a identificação dos lados homólogos. E a partir disso, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer AC, que é esse lado, sobre AD, ou seja, hipotenusa do grandão sobre hipotenusa do pequeno, AC sobre 1. É a mesma coisa que cateto do grandão sobre cateto correspondente do pequenininho. 1 sobre cosseno de alfa. 1 sobre cosseno de alfa. Acabou, né, pessoal? AC vale 1 sobre cosseno de alfa. E o que é 1 sobre cosseno de alfa? É justamente a definição da secante. Ou seja, como 1 sobre cosseno de alfa vale a secante de alfa, então está provado para vocês que AC é justamente a secante de alfa. Isso significa que esse segmento AC, que também está representado aqui, se corresponde com a secante de alfa. E a demonstração para cossecante é análoga, praticamente idêntica. Exatamente por isso, nós não vamos fazer a demonstração para cossecante. Continuando, gente, sinais da secante. Então, olha só. É bem simples. Eu vou dar duas notas para vocês. Basta notar que, geometricamente, então nós temos aqui a secante. Você vai notar facilmente que a secante está sempre projetada no eixo X. Então é direto, a secante assume o sinal da sua posição no eixo X. Se estiver à direita, positivo. Se estiver à esquerda, negativo. Então vamos ler. É bem simples. Basta notar que geometricamente a secante está associada à abscissa do ponto que intercepta o eixo X, de maneira muito parecida com o que ocorre no cosseno. Logo, os sinais vão ser os mesmos do cosseno. Esse é o jeito. Existe uma outra maneira mais fácil de você pensar. O que é secante? Como que a gente define a secante? A secante é o inverso do cosseno. Pergunto para vocês, a inversa de um número positivo é um número positivo? Sim. A inversa de um número negativo é um número negativo? Sim. Consequentemente, o sinal da secante vai assumir os mesmos valores do cosseno associado. Ou seja, é uma outra forma de pensar que a regra de sinais para secante é a mesma do cosseno. Então, olha só, onde que o cosseno é positivo? É só você pensar onde o eixo X assume valores positivos. À direita do Y, positivo. À esquerda do eixo Y, valores negativos. Tranquilo? Bem tranquilo. E se você entendeu isso, é muito fácil você entender a regra de sinais da cossecante. É a mesma coisa. A cossecante é diretamente medida no eixo Y. Consequentemente, a cossecante vai assumir valores positivos acima do eixo X e negativos abaixo do eixo X.
E uma outra forma de você pensar: a cossecante é o inverso do seno. E como algebricamente a inversão não faz a alteração do sinal, o sinal da cossecante vai ser o mesmo sinal do seno associado. E onde o seno é positivo? Nos mesmos lugares onde o eixo y assume valores positivos. Para cima é positivo, para baixo do eixo x é negativo. Tranquilo? Muito tranquilo. Continuando, gente, simetrias visão geral. Da mesma forma que ocorria no seno e no cosseno, olha isso, pessoal, guarda essa informação com extremo carinho. De novo, da mesma forma que ocorria no seno e no cosseno, se você conhecer as tangentes, as cotangentes, as secantes ou as cossecantes para um certo ângulo, automaticamente você vai conhecer as secantes, cossecantes, tangentes e lá vai pedrada de todos os demais ângulos que guardem uma simetria com o primeiro ângulo. Por exemplo, vamos supor que você saiba a tangente do ângulo de 30 graus. Automaticamente, pessoal, em módulo, a tangente do ângulo de 30 graus é a mesma do ângulo de 150, 210, 330. Se eu quiser a cossecante do ângulo de, sei lá, 225 graus, ela vai ser a mesma dos ângulos em módulo, tá, pessoal? De 135, 45 e 315. Legal, Nerk, eu até entendi isso, mas eu tenho uma pergunta, pode fazer. Como é que eu vou achar, por exemplo, a secante do ângulo de 45 graus? Simples. Como que você acha a secante? A secante é 1 sobre cosseno. E a pergunta que não quer calar: você sabe quanto vale o cosseno de 45? Sabe, porque você é obrigado a isso. Então basta que você faça o inverso do cosseno, que automaticamente você acha o valor da secante de 45 graus. E se você achou a secante de 45, você automaticamente achou em módulo a secante de 135, a secante de 225 e a secante de 315. Sem levar em consideração o sinal, a secante para esses 4 caras é exatamente a mesma. E esse diagrama a gente aprendeu a montar na aula passada. Se você não lembra, vale a pena dar uma olhadinha. Limitações. Vamos ver agora as limitações para tangente, para cotangente, para cossecante e para secante. Vamos lá. Seno e cosseno não possuem limitações. Mas, Nerk, você não falou que seno e cosseno possuem valor máximo de mais 1 e valor mínimo de menos 1? Sim, eu não estou falando de limitação de valor, eu estou falando de limitação de arco. A tangente, pessoal, como que nós obtemos a tangente de um ângulo? Por exemplo, esse ângulo alfa. A gente pega o ponto associado a esse ângulo, traça um segmento até o centro e prolonga esse segmento até que ele intercepte o eixo das tangentes. Só que eu quero que você perceba que se nós tivermos, por exemplo, 90 graus, se eu traçar um segmento do 90 até o centro e prolongar, o que você vai obter? Você vai obter uma reta que é paralela ao eixo das tangentes. E a pergunta que não quer calar: quando que duas paralelas vão se interceptar? A resposta é never, jamais, nunca. Consequentemente, o ângulo de 90 graus não possui tangente definida. Se eu pegar aqui o ângulo de 270 graus, note, pessoal, que o ângulo de 270 graus é simétrico em relação ao ângulo de 90 graus. Consequentemente, a tangente desses dois caras em módulo vai ser a mesma. Eu vou ter uma outra reta paralela que, novamente, não intercepta o eixo das tangentes. E como vocês bem sabem, nós não temos apenas os ângulos de 90 graus e de 270 graus nesses pontos. Existem infinitos ângulos nesse ponto e infinitos ângulos que são coincidentes com esse ponto. E como nós escrevemos isso de maneira genérica? Alfa é igual a π sobre 2 mais κπ. O que significa alfa é igual a π sobre 2 mais κπ? Isso significa que para uma primeira determinação, por exemplo, π sobre 2, se eu somar π, eu caio nesse ponto. Se eu tirar π, eu volto ao ponto inicial. Em outras palavras, esta expressão π sobre 2 mais κπ, como π sobre 2 equivale à primeira determinação positiva do ângulo de 90 graus, se nós somarmos π ou tirarmos π em quantidades inteiras, eu posso tirar 1 milhão de πs, posso acrescentar 1 bilhão de πs. Esses dois pontos estão genericamente descartados através dessa expressão. Alfa é igual a π sobre 2 mais κπ, com k sendo um número inteiro.
Isso acontece tanto para tangente como para secante. Tangente e secante não estão definidas para esse intervalo. E a cotangente e a cossecante? Mesma coisa, nós não vamos ter cotangente ou cossecante definidas para um intervalo, só que é um intervalo diferente. Vamos supor, por exemplo, pessoal, o ângulo de 180 graus. Se você traçar uma tangente que intercepte esse ângulo, obviamente eu estou falando de reta tangente, é fácil perceber que essa reta vai ser paralela ao eixo y. Se ela vai ser paralela ao eixo y, ela nunca vai interceptar o eixo y. Consequentemente, para esse cara, a cossecante não vai estar definida, porque a cossecante é o comprimento desse segmento que vai da intersecção até o zero, até o centro da circunferência. Só que pergunta, se nós temos uma reta paralela ao eixo y, existe intersecção com o eixo y? Não. Consequentemente, a cossecante para os ângulos que estão presentes nesse ponto e nesse ponto, no 0 e no 180, não existem. A mesma coisa acontece para a cotangente. Então, para cotangente e para cossecante, não estão definidos valores de forma que α seja kπ com k pertencente aos inteiros. Agora, pessoal, a gente vai ver todas as representações geométricas. Copia esse quadro, porque é um resumão para o nosso curso inicial de trigonometria. Beleza, pessoal? Valeu, então! Bom, pessoal, a gente vai apresentar uma série de animações para vocês. Eu quero que vocês olhem aqui o ciclo trigonométrico. Nesse momento, nós temos um ponto que se associa com aproximadamente o ângulo de 45 graus. E eu quero que você perceba que a projeção desse ponto no eixo x corresponde ao cosseno do ângulo associado. E a projeção desse mesmo ponto no eixo y representa o seno do ângulo associado. Então, se nós temos o ângulo de 45 graus, nós vamos ter que o cosseno desse cara vale 0,71 e o seno desse cara vale 0,71 também. Vamos pegar um outro ângulo notável, por exemplo, o ângulo de 30 graus. Eu não consigo colocar exatamente, está próximo. Nós temos que o cosseno de 30 graus vale 0,8 aproximadamente e o seno de 30 vale meio. E eu quero que vocês percebam que basta que a gente localize as coordenadas desse ponto, ou seja, a abscissa e a ordenada, que nós teremos, respectivamente, o cosseno e o seno do ângulo em questão. Muito fácil. Agora a gente vai brincar um pouquinho. Por exemplo, vamos colocar esse cara aqui, ó, no 90 graus. O que nós temos? Que o cosseno de 90 vale 0 e o seno de 90 vale 1, porque as coordenadas desse ponto são 0 e 1. A abscissa, 0, representa o cosseno. A ordenada, 1, representa o seno. Vamos ver outro ângulo. O ângulo de 180 graus. Nesse caso, o cosseno vale menos 1, seno vale 0, porque as coordenadas desse ponto são menos 1 e 0. E assim por diante. Vamos ver um outro exemplo no próximo quadro. Eu esqueci de falar uma coisa importante. Vamos lá, então. Presta atenção nesse eixo laranja. Esse eixo laranja, como vocês bem sabem, vocês estão carecas de saber, vale o seno do ângulo associado a esse ponto. Então, nós temos que o seno vale, no máximo, 1, até o valor mínimo, que é de menos 1. A mesma coisa acontece com esse eixo rosinha, que representa o cosseno. O cosseno possui valor máximo indo de 1 até o valor mínimo valendo menos 1. Guarda essas informações com carinho, porque elas vão servir como comparativo para as outras razões que nós iremos aprender. Bom, pessoal, nesse exato momento nós temos o ciclo trigonométrico novamente, e aqui nós temos um ponto que representa, no caso, o ângulo de 45 graus. Na verdade, esse ponto se associa com esse ângulo. E nós temos que a projeção no eixo x corresponde ao cosseno, a projeção no eixo y corresponde ao seno, e agora surge um personagem novo, que é essa reta laranja. Essa reta laranja é o eixo das tangentes. E se nós prolongarmos esse segmento, que vai do centro até o ponto, de forma que esse segmento intercepte o eixo das tangentes, nós vamos determinar um outro segmento, que está aqui mostrado para vocês em rosa também. E esse segmento representa a tangente do ângulo em questão. O que eu quero que vocês percebam é que no primeiro quadrante, seno, cosseno e tangente são positivos. Vamos para o segundo quadrante e ver o que acontece. No segundo quadrante, o cosseno passou a ser negativo,
Porque o cosseno está associado com o eixo x. E onde o eixo x é positivo? Depois do eixo y. E onde ele é negativo? Antes do eixo y. Consequentemente, qualquer ponto pertencente ao segundo quadrante vai ter cosseno negativo. E o seno, pessoal? Note que o seno é positivo, porque o seno se associa com o eixo y. E onde o eixo y é positivo? Acima do eixo x e negativo abaixo do eixo x. E a tangente desse cara, pessoal? A tangente de qualquer ângulo pertencente ao segundo quadrante é negativa. Por quê? Muito simples, olha só. Nós temos esse ponto, nós temos o centro do círculo trigonométrico. Então nós temos esse segmento aqui para vocês em azul. Se nós prolongarmos esse segmento de forma que ele intercepte o eixo das tangentes, a gente sabe que a tangente abaixo do eixo x é o quê? Negativa. Consequentemente, valores que estão no segundo quadrante possuirão tangente negativa. Vamos para o terceiro quadrante. O que a gente observa? Que o seno passa a ser negativo, o cosseno passa a ser também negativo, só que a tangente é positiva. A tangente é positiva porque valores acima do eixo x são positivos. Cuidado, não confunda o sinal do quadrante com o sinal no eixo das tangentes. O eixo das tangentes é positivo acima do eixo x e negativo abaixo do eixo x. Mas, se nós tivermos esse ponto, que faz parte do terceiro quadrante, e traçarmos um segmento que vai desse ponto, passa pelo centro e intercepta o eixo das tangentes, a gente observa que a tangente é positiva. E vamos para o último quadrante, que nós temos aqui o cosseno sendo positivo, o seno sendo negativo e a tangente sendo negativa. Novamente é muito fácil entender. O cosseno, que é representado por esse segmento, está à direita do eixo y. Consequentemente, o cosseno é positivo. Nós temos que esse segmento aqui está abaixo do eixo x. Consequentemente, nós vamos ter seno negativo. Muito óbvio, né, pessoal? Porque qualquer ponto que tenha projeção nessa parte do eixo y vai possuir valor negativo. Agora vamos ver individualmente seno, cosseno e tangente. Vamos lá. Primeiro quadrante, seno positivo. Segundo quadrante, seno positivo. Terceiro e quarto quadrantes, o seno vai ser negativo. Quer ver? Negativo, o seno é negativo e o seno aqui também é negativo. Vamos ver o cosseno. Primeiro quadrante, cosseno positivo. Segundo quadrante, cosseno negativo. Terceiro quadrante, cosseno novamente negativo. Quarto quadrante, cosseno positivo. Então, o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrantes e negativo no segundo e terceiro quadrantes. E, finalmente, a tangente, pessoal. No primeiro quadrante, tangente positiva. Segundo quadrante, tangente negativa. Terceiro quadrante, tangente positiva. Quarto quadrante, tangente negativa. Então, a tangente vai ser positiva no primeiro e no terceiro quadrantes e negativa no segundo e quarto quadrantes. Bom, pessoal, eu queria fazer mais uma observação sobre a tangente. Vamos lá. Quando a tangente existe, será que ela existe para qualquer valor de arco? A resposta é não. Olha só, como que é definida a tangente? Geometricamente falando, basta que a gente trace um segmento que vai do centro até o ponto em questão, que se relaciona com o ângulo, e prolongue esse segmento de forma que ele intercepte o eixo das tangentes. Então nós temos para todos esses valores a tangente definida. Agora, olha o que acontece, por exemplo, para 90 graus. Quase. Pronto. Nós temos agora que se nós traçarmos um segmento que vai do centro até o ponto em questão, um segmento que é paralelo ao eixo das tangentes. Pergunto para vocês, se nós prolongarmos um segmento que já é paralelo, o que nós vamos obter? Uma reta paralela ao eixo das tangentes. Gente, duas paralelas se cruzam? Nunca, jamais. Isso significa que para o ângulo de 90 graus não existe tangente. Mas não é só 90 graus. Por exemplo, o ângulo de 270 graus. Olha só. Olha para esse pontinho. Vamos lá. Olha o que acontece. Quando nós tivermos 270 graus, se nós traçarmos um segmento que vai deste ponto até o centro e prolongarmos esse segmento, o que a gente vai obter? Uma outra reta que vai ser
paralela ao eixo das tangentes. E como duas paralelas nunca se cruzam, isso significa que nós também não vamos ter uma tangente definida. Então a tangente não é definida para o ângulo de 90 graus, para o ângulo de 270 graus. E para todos os infinitos ângulos que sejam côngruos ao ângulo de 90 graus e ao ângulo de 270 graus. Bom, pessoal, nesse exato momento nós temos o cosseno, o seno, nós não vamos falar mais deles. Nós temos aqui novamente a tangente e um personagem novo, a cotangente, ou melhor, o eixo das cotangentes e aqui o eixo das tangentes. Nós temos aqui um ponto qualquer que está nesse momento associado ao ângulo de 45 graus. E como é que a gente obtém a cotangente? Da mesmíssima forma que a gente obtém a tangente. A gente vai traçar um segmento que vai do centro até o ponto em questão e nós vamos prolongar esse segmento até que ele encontre o eixo das cotangentes, que é esse eixo aqui em cima. Esse ponto, então, ou melhor, o comprimento tomado daqui até aqui, vai ser a nossa cotangente. A cotangente, da mesma forma que o eixo x, assume valores positivos à direita do eixo y e valores negativos à esquerda do eixo y. Perceba que a cotangente é um eixo, entre aspas, deitado. Só que nós estamos novamente falando dos sinais da cotangente no eixo das cotangentes. Não necessariamente os sinais nos quadrantes vão ser os mesmos. Vamos brincar um pouquinho. Vamos lá. Nós temos, então, nesse exato momento, atingindo valores negativos para a cotangente, porque note que nesse momento a nossa cotangente está à esquerda do eixo y, consequentemente atingindo valores negativos. E vamos continuar deslocando este pontinho. O que você percebe agora, nesse exato momento, que não existe cotangente associada ao ângulo de 180 graus. Por que não existe? Simples. Como que a gente obtém a cotangente? A gente prolonga esse segmento, que vai do centro até o ponto, de forma que esse segmento intercepte a cotangente. Aqui o que nós temos? Duas retas paralelas, que nunca vão se interceptar. Consequentemente, a cotangente não é definida nem para o ângulo de 180 graus, nem para o ângulo de 0 grau. E, consequentemente, todos os arcos que sejam côngruos a essas duas medidas, 0 grau e 180 graus. A cotangente não é definida. E é muito fácil perceber que a cotangente assume valores positivos no primeiro e no terceiro quadrantes e valores negativos no segundo e quarto quadrantes. Olha só, valores negativos. Muito tranquilo também. Bom, pessoal, a gente vai aprender como que nós obtemos a secante e a cossecante para um ângulo no ciclo trigonométrico. Como a gente bem sabe, a gente está cansado de saber que cada ângulo se corresponde com um ponto aqui na circunferência trigonométrica. Então nós temos que esse ponto se corresponde com um ângulo de 42,75. Esse pontinho verde. Vamos supor que a gente passe uma reta tangente à circunferência passando por esse ponto. De novo, nós temos uma reta tangente à circunferência pelo ponto em questão. Uma coisa importante é que você não pode confundir reta tangente com o eixo das tangentes. Qualquer reta, do ponto de vista da geometria plana, que tenha um único ponto em comum com uma circunferência, a gente vai chamar de reta tangente à circunferência. Não confunda eixo das tangentes com reta tangente. São coisas distintas. Eu quero então que você perceba que esta reta tangente a esta circunferência, nesse ponto, determina duas intersecções nos eixos x e y. Então vamos lá. O comprimento dessa intersecção é a secante e o comprimento dessa intersecção é a cossecante. Ou eu também posso falar que a abscissa desse ponto e a ordenada desse ponto representam, respectivamente, a secante e a cossecante do ângulo em questão. Perceba que, ao contrário da tangente e da cotangente, esse eixo aqui não é fixo. Olha só, ele se move juntamente com o ponto. Afinal, nós temos uma tangente pelo ponto em questão. Vamos dar mais uma volta para que vocês vejam. Então, nós não podemos falar em eixo das cossecantes ou eixo das secantes, seria absurdo. E eu quero que vocês notem que nós vamos ter também limitações tanto para secante como para cossecante. Olha só, pessoal,
Vamos supor que a gente ocupe esta exata posição. Se nós temos essa exata posição, esta reta, que é tangente à circunferência, como ela é paralela ao eixo y, ela não vai interceptar o eixo y. Duas paralelas, que não são retas coincidentes, não se interceptam. Consequentemente, quando nós tivermos, por exemplo, o ângulo de 0 grau, a cossecante não é definida, nem para esse ângulo, nem para o ângulo de 180 graus. Olha o que acontece agora quando nós estivermos na posição 90 graus. O que você percebe? Que dessa vez, esta reta é paralela ao eixo x. Consequentemente, ela não intercepta o eixo x. E, consequentemente, a secante também não vai ser definida. Isso acontece nesse ponto e neste outro pontinho aqui. Novamente, a secante não é definida. Sinais, pessoal, onde a secante e onde a cossecante assumem valores positivos, negativos, muito fácil, pessoal. O que a gente percebe é que a cossecante é diretamente medida no eixo y. Olha só, ela não sai do eixo y, ela sempre está no eixo y. Consequentemente, a cossecante sempre vai assumir os mesmos sinais do próprio eixo y. A mesma coisa acontece com a secante. Olha só, a secante sempre está no eixo x. Essa rosinha sempre está no eixo x. Agora é lógico, né, pessoal? Sempre quando ela está definida. Se nós tivermos, por exemplo, 270 graus, a secante, obviamente, não é definida. Se nós tivermos, por exemplo, 180 graus, a cossecante não é definida. Eu estou falando, obviamente, para os pontos onde cossecante e secante estão definidos. Então, nós temos que a secante, da mesma forma que a cossecante, vai assumir direto o valor do eixo. No caso, o valor do eixo x. Uma outra dica para vocês. A secante é o inverso do cosseno. Ela vai ser positiva quando o cosseno for positivo. A cossecante é o inverso do seno. E a cossecante vai ser positiva quando o seno for positivo e vice-versa. Conclusão, a nossa secante vai ser positiva no primeiro quadrante e no quarto quadrante, que é onde o cosseno assume valores positivos, e a secante vai assumir valor negativo no terceiro e no segundo quadrantes, da mesma forma que o cosseno. Já a cossecante, a nossa querida amiga, vai seguir a mesma regra de sinais do seno, ou seja, no primeiro quadrante e no segundo quadrante, a cossecante é positiva. Já no terceiro e no quarto quadrante, a cossecante vai assumir valores negativos. Beleza, pessoal? Valeu então!